Bom dia, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, eu sou Helder de Araújo. Feliz Natal! Neste vídeo eu vou falar sobre a mídia alternativa, alguma coisa sobre o Congresso americano e sobre a visão do Natal, segundo o famoso arcebispo de Olinda, Dom Helder Câmara, que aliás eu me chamo Helder porque meu pai era um fã do Dom Helder. Primeiro eu vou falar sobre a mídia alternativa. Veja, nós viemos a conhecer aqui, na atual fase da mídia alternativa, muitos comentadores excepcionais, principalmente através dos canais parceiros do canal Arte da Guerra. Por exemplo, eu vou citar alguns deles. Tucker Carlson, que é um grande comentarista que era da mídia mainstream e depois criou um canal lá no Twitter. Acredito que é o jornalista que tem mais visualizações do mundo. O Douglas McGregor, que é excelente. O Scott Ritter, que é um militar americano. O Garland Nixon, que é um comentador livre. O John Mearsheimer. O Judge Napolitano, que é um juiz. O Andrei Martyanov. O Pepe Escobar. E mais uns poucos. E aqui no Brasil nós temos alguns excelentes também. Nem precisa citar o comandante Robinson, Farinazzo, mais uma hora eu falo sobre os brasileiros. Eu citei só alguns da mídia, fora da mídia mainstream, da mídia alternativa, americanos. Né? O Martyanov, por exemplo, ele é um russo-americano. Né? Isso prova o quê, pessoal? Que existe liberdade de expressão e de livre opinião nos Estados Unidos, como também existe no Brasil. Só que os limites nos Estados Unidos é de um tipo e os limites no Brasil são de outro tipo. Veja, o limite nos Estados Unidos e que os youtubers, os comentadores, os formadores de opinião, eles conhecem muito bem esses limites. Consiste em não revelar, agora eu vou falar qual é o limite nos Estados Unidos, não revelar documentos classificados, secretos, inacessíveis, documentos top secret. Por exemplo, tem comentaristas, por exemplo, Larry Johnson, que foi um analista de inteligência da CIA. Quer dizer, não passa pela cabeça de um comentarista deste altíssimo nível divulgar um documento secreto da CIA, sendo que ele assinou um contrato de sigilo lá quando ele foi arregimentado lá pela CIA. Né? Por exemplo, o Julius Assange, que é do excepcional Wikileaks, ele estaria solto se ele não tivesse revelado aquilo que ele revelou de maneira oficial, ou seja, mostrando documentos oficiais. Todo mundo, eu vou dar um exemplo agora, todo mundo com massa cinzenta sabe que há algo muito estranho na conquista da Lua. Outro exemplo, no assassinato de Kennedy por Lee Oswald. Outro exemplo, o acidente das Torres Gêmeas, etc, etc. Veja, você pode bradar aos quatro ventos que a NASA foi criada por nazistas, que a CIA matou o Kennedy, que o acidente das Torres Gêmeas foi totalmente planejado dentro dos Estados Unidos, pelos neocons americanos. Desde que você não vaze os documentos, alguns dos documentos classificados top secret referentes a estes assuntos. No Brasil, o limite é diferente. O limite muitas vezes é arbitrário. Vai de acordo aí com certas políticas corretas, né, do STF e de congressistas. Muito bem, então esse é o que eu teria a dizer sobre a mídia alternativa. Falar agora alguma coisinha sobre o Congresso americano. Não só o Congresso, mas vamos pensar assim, o Congresso americano funciona assim, ó, os mesmos congressistas que negaram a existência de grupos nazis e neonazis na Ucrânia, agora são os primeiros a denunciar a presença desses grupos. Ou seja, o jogo está virando, né? Só que antes eu negava por razões erradas e agora eu denuncio por causa da minha mentira anterior. Quer dizer, é a lei da compensação aí, né? Eu minto
e depois eu sou o primeiro a condenar a mentira. É assim que funciona, né? Veja, pessoal, há uma grande quantidade de nazistas ucranianos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, aliás. Inclusive tem personagens ucranianos famosos, né? Famosos nazistas, né? Aliás, a Operação Militar Especial Russa foi criada para combater os grupos nazistas na Ucrânia. Essa foi a causa principal. No entanto, muitos neocons brasileiros aqui juram que tudo não passa de propaganda russa. Uma pesquisa básica aí, falar um pouquinho mais da Ucrânia, prova que o Zelensky trabalha para o Pentágono, Estados Unidos. O Pentágono, por sua vez, é o braço estatal, político e geopolítico da grande indústria armamentista norte-americana, a Lockheed, a Raytheon, a Northrop, a Boeing, etc. Os Estados Unidos era um país que ele tinha assim 200 fábricas de armamento, né? Depois da era Reagan, tudo se concentrou ali na mão da Lockheed e da Raytheon. Quer dizer, foi um monopólio tremendo. Por sua vez, eles passaram a ditar as regras do Pentágono. Acabaram com os regulamentos, com as regulações todas, e hoje os Estados Unidos é um país que gasta e se orgulha de gastar 800 bilhões de dólares por ano. Esse é o orçamento anual da defesa nos Estados Unidos. E parece que essa quantia nunca é suficiente. Então, isso é um problema. Bom, eu falei que ia falar do Natal, segundo a visão de Dom Helder Câmara, famoso arcebispo de Olinda, nascido em 1909 e que morreu em 1999. Qual a visão que Dom Helder Câmara tinha do Natal? Ele, segundo as suas próprias palavras, olha, eu gosto de pensar no Natal como um ato de subversão. O Dom Helder Câmara era um homem revolucionário, né? Como um ato de subversão, um menino pobre, uma mãe solteira, um pai adotivo. E quem assiste o seu nascimento, numa manjedoura, é a ralé da sociedade, os pastorzinhos. É presenteado por pessoas de outras religiões, magos, astrólogos. A família tem de fugir, viram refugiados políticos e depois voltam para viver na periferia. Aí ele diz, a revolução virá dos pobres, somente deles pode vir a salvação. Aproveito também para dar a minha visão sobre o Natal e a astronomia. O Natal está intimamente relacionado ao solstício de verão. Vou explicar. No dia 22 de dezembro, o Sol está no seu ápice, sua máxima inclinação, ele está no topo do céu. Por exemplo, verão no hemisfério sul. O Sol permanece 3 dias parado, 3 dias imóvel no céu. Ele só retoma o seu movimento, saindo daquela condição de estática, né, no dia 25 de dezembro, que é o dia do Natal. Dia do nascimento do Filho de Deus, o portador da luz, porque o Sol é a luz, né? E ele, o portador da luz, é a luz do mundo. Portanto, o Natal é o nascimento do Son of God. Você pode tanto tomar Son como filho, como Sun, o Sol de Deus, a luz de Deus, o nascimento do Filho de Deus, aquele que vai trazer a luz ao mundo. Portanto, no dia 25 é que o Sol retoma o seu movimento normal, ele sai da condição de ápice e começa a se inclinar em relação à Terra. Ou, segundo a visão heliocêntrica do Copérnico, a Terra é que se movimenta e o Sol que parece se movimentar, né? Os antigos acreditavam que se o Sol não retomasse o seu movimento no dia 25, em 7 dias haveria uma grande inversão magnética. Começaria a chover, a ter raios, e seria o fim do mundo. Ou seja, se o Sol não retomar o seu movimento e ele ficar estático, você vai ter uma condição aí de dilúvio, ou por água e fogo, né?
e o fim do mundo. É assim que eles explicavam o dilúvio, lá da época do Noé. E é por isso que no dia 1º de janeiro existe o Ano Novo. No mundo todo. É uma festa comemorada no mundo todo, em todas as culturas, comemora o Ano Novo. Significa que o Sol retomou o seu movimento habitual e o mundo não acabou. Hora de festejar, hora de soltar fogos. Temos mais um ano. Você sabe, eu não acredito no fim do mundo, né? Eu acho que a Terra nunca acabou e ela nunca vai acabar. Mas esses fenômenos cíclicos, esses fenômenos aí, inversão do campo magnético, isso é uma coisa que se estuda muito hoje. A gente sabe que são fenômenos recorrentes que podem acontecer a cada, segundo os entendidos, a cada 6 ou 7 mil anos. Tenho certeza que não vai ser agora. Pessoal, Feliz Natal a todos. Dia de paz, harmonia e tranquilidade com seus familiares. Deixe as discussões de lado. Vamos confraternizar e ao que interessa, que é o amor, a fraternidade, a amizade a todos de boa vontade. Feliz Natal!